Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos nesse dia aqui com muita alegria, celebrando o Dia das Mães. Alegres também com a presença dos nossos visitantes nessa manhã. Então, alegria pela presença da família, não é? O Ribeiro, a Ednice e a Kailane. Uma alegria para nós a presença de vocês aqui nessa manhã. Alegres também com a presença do Ryan, que está aqui pela primeira vez. Que bom que você veio, Ryan. Venha mais vezes caminhar conosco para a escola dominical. É uma alegria a sua presença aqui conosco. Nós nos alegramos e Deus também. Alegria também com visitas que já não são tão visitas assim, já estão caminhando conosco, né? Alegria com a presença da irmã Tânia. É muito bom continuarmos essa jornada. Alegria com a presença da nossa maestrina Karina, também não é visitante, é da casa, e é sempre uma alegria quando ela pode estar aqui conosco para louvar e bendizer o nome do Deus da vida. Alegria também com a presença dos irmãos e irmãs que estamos aqui na caminhada, todos os domingos, nessa caminhada na presença do Deus vivo, caminhada com Jesus. E hoje, neste dia especialíssimo, que é o Dia das Mães, estamos aqui louvando e agradecendo a Deus pela vida das nossas mães, das mães da igreja, das mães do mundo. Agradecidos também porque Deus, que é Pai, também se revela como mãe, que cuida, que protege, que orienta. E louvamos e agradecemos a Deus por esse Dia das Mães, lembrando também que este dia é para lembrar como são preciosas as mães no dia a dia. É um dia que nos faz rememorar, refletir com mais atenção, mas que fala, na verdade, do dia a dia, da presença das mães ao longo da história humana, ao longo das nossas histórias. É um dia que não se encerra em si mesmo, mas que fala desse processo, dessa caminhada, dessa história, desses cotidianos. Mães que são parceiras de Deus com relação ao mistério e o milagre da vida. Sócias de Deus, parceiras de Deus, guardiãs da vida. As mães têm esse segredo, esse vínculo especial com Deus, quanto à acolhida e à geração desse mistério e desse milagre que é a vida. Celebramos hoje as mães que estão aqui, as mães do mundo, as mães de hoje. Celebramos também as mães que já se foram para a glória, para descansar no Senhor, para a eternidade, mas que também ficaram no coração, como disse o texto lido há pouco. Mães que partiram, mas ao mesmo tempo que ficam nos nossos corações, que ficam nas nossas lembranças, que ficam com os seus legados, que continuam a ser um lastro, esteio, base, inspiração para as nossas vidas. Mães que são dons preciosos de Deus, expressão do amor de Deus. Mães que gestam, amamentam, protegem, cuidam, aconselham, se preocupam, que oram. Mães que amam até o fim. Mães tantas vezes sobrecarregadas, tantas vezes assumindo sozinhas as responsabilidades da criação dos filhos e filhas. Também oramos a Deus, neste sentido, por conversão nossa, dos homens, da nossa sociedade, ainda tão machista, no sentido de que os homens assumam suas responsabilidades como pais cuidadosos, o que ainda muitas vezes não acontece, precisa acontecer, e é uma reflexão que precisamos fazer no Dia das Mães. Mães que são de carne e osso, com seus anseios e também dúvidas, medos, contradições,
mães humanas, bem humanas, que precisam também de compreensão, cuidados, amor. Então hoje, irmãos e irmãs, nós estamos celebrando e agradecendo a essas presenças tão decisivas e tão plenas de sentido do amor de Deus nas nossas vidas, na vida da humanidade. Como já foi dito, as mães dizem respeito a muitas realidades. Não é dia apenas de romantizar a realidade das mães. Como já rememoramos aqui e partilhamos aqui ao longo dessa manhã, oramos também pelas mães que perdem os seus filhos nas guerras, pelo mundo afora, na nossa cidade, as guerras do tráfico, da violência policial, mães que choram seus filhos nos leitos dos hospitais, mães que não podem criar seus filhos, mães que lutam sozinhas, mães às vezes que precisam passar o seu filho para outras famílias, mães às vezes violentadas. Todas essas mães vêm ao nosso coração, à nossa mente e ao nosso clamor a Deus e à nossa oração a Deus, que proteja, que abençoe, que oriente e que nos ajude a cuidar das mães também. As mães que são expressão do cuidado de Deus e que também precisam ser cuidadas, que precisam ser honradas. E a essas mães que eu quero, irmãos e irmãs, dedicar nessa manhã a leitura do Salmo 23, o Salmo dos Salmos, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Dedicamos esse salmo, irmãos e irmãs, a todos, mas em especial às mães, como reafirmação de que elas podem sempre contar com esse Senhor Jesus, que é o bom pastor. Esse salmo foi escrito para um contexto de deserto. Esse salmo foi escrito para pessoas inicialmente que viviam no deserto, que viviam aquela realidade de sol muito forte, de ausência de água, de sede, de ameaças de alguns animais, de privação, de dificuldades imensas. E foi nesse contexto que esse salmo foi escrito. Como já foi dito aqui, a maternidade também tem os seus desertos. E é nesse sentido que nós dedicamos esse salmo. Mães, tenham certeza, reafirmemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse Senhor, bom pastor Jesus, nos desertos da vida, conduz e faz repousar em pastos verdejantes. Olha que imagem de aconchego, de acolhida. E leva a águas de descanso, refrigera a alma nas agonias da vida, nas preocupações, inclusive com os filhos. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, podemos, mesmo com medo, não temer mal nenhum, porque Deus está conosco, o bom pastor está conosco, o teu bordão e teu cajado consolam. O cajado
que orienta, o bordão que protege de animais predadores, esse bom pastor que cuida, que protege, que defende dos perigos e no meio dos perigos. Esse Senhor Jesus é com vocês, mães biológicas, mães do coração. Podem contar e confiar com esse Jesus que é o bom pastor. Esse salmo também, ele traz aquele contexto da hospitalidade, porque quando ele foi escrito, quando um grupo era acolhido, enquanto essa pessoa estivesse ali acolhida por aquela família, por aquele clã, ninguém poderia atacá-la. Mesmo inimigos, mesmo grupos rivais, enquanto aquela pessoa estivesse ali acolhida, contando, desfrutando daquela hospitalidade, ela não poderia ser atacada. E é sobre isso que trata a segunda parte do texto, quando diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Preparar a mesa é a expressão dessa hospitalidade. Enquanto estiver ali contando com aquela hospitalidade, os adversários não atacarão. E por isso que o Salmo diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, que não poderão atacar. Unges-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Proteção, plenitude de vida. Mães, o Senhor Jesus assegura isso para vocês. Proteção, hospitalidade, acolhida, unção sobre a cabeça de vocês, para curar os traumas, para restaurar as feridas, para conceder sabedoria. E o meu cálice transborda, plenitude de vida, alegria. Mesmo que existam dificuldades na vida, o bom pastor Jesus renova no seu tempo a alegria, o entusiasmo, a vontade de viver e celebrar a vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sim, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus com vocês todos os dias. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitar na casa do Senhor é viver na presença do Deus vivo. Essa presença que sustenta, essa presença que renova, essa presença que protege, que confere segurança e orientação para a vida. Esse bom pastor é com vocês, mães. Ele pastoreia com vocês a educação dos filhos, a orientação dos filhos, e mesmo quando os filhos já não estão sob sua responsabilidade, esse bom pastor Jesus continua com vocês e continua disponível para pastorear e cuidar dos seus filhos e filhas. Então, mães, continuem contando com o bom pastor Jesus, orando sem cessar, porque mesmo em algumas situações em que parece que os filhos se perdem, Jesus é presente e Ele pode fazer novas todas as coisas, e Ele pode transformar morte em vida, e Ele pode libertar e curar e fazer novas todas as coisas. Sigam orando, confiando e entregando as suas vidas e a vida dos seus filhos e filhas nas mãos do bom pastor Jesus, porque com Ele nada nos faltará. Com Ele a vida e a salvação se fazem presente. Então busquemos sempre esse pastoreio do nosso bom pastor Jesus. Feliz Dia das Mães, feliz dia a dia das mães, e que Deus cubra vocês, mães, com a sua bênção, com a sua proteção, bem como a seus filhos e filhas. Amém.